Olá, profissional de departamento pessoal de recursos humanos. Hoje eu estarei apresentando para vocês, ouvintes, nesta apresentação, uma explicação de forma clara, segura e prática. Como ficaram todas as contribuições sindicais em 2026, tanto para os empregados quanto para as empresas, respondendo aquelas perguntas simples, mas que ficam ali como dúvida no departamento pessoal. Quem pode ser cobrado? Quando pode ser descontado ou pago e o que gera risco trabalhista ou financeiro para o DP. Bom, vamos tratar então da contribuição sindical, assistencial, confederativa e a contribuição sindical patronal. Tudo com base na CLT, na reforma trabalhista e nas decisões do CTF e na prática da folha de pagamento. Bom, então, vamos entender um pouquinho como que funciona. Em regra geral, nenhuma contribuição é obrigatória desde a reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017. E ficou aquela dúvida, né? Isso vale para os empregados? Vale para os empregadores? Qualquer cobrança sem base legal gera restituições de valores, passivo trabalhista, risco administrativo e judicial. Então, vamos entender claramente quem pode cobrar o quê. Aqui eu vou dar um simples resumo. Contribuição sindical, o que é, afinal? É somente uma autorização individual expressa. Somente pode ser descontado com autorização individual expressa, ou seja, o colaborador tem que comparecer ao departamento pessoal e dizer: eu quero que seja descontado esta contribuição. Assistencial, se houver na convenção coletiva de trabalho ou no acordo coletivo de trabalho, mas o empregado tem direito à oposição, ou seja, assim que sai a convenção, ele tem um prazo para comparecer até o sindicato e informar que ele se opõe àquela contribuição e, assim sendo, não pode ser descontado dele. Já a confederativa, somente para empregados sindicalizados. E aquela contribuição sindical patronal, geralmente realizada no dia 31 de janeiro, só se a empresa autorizar, certo? Ok, já entendemos quando podemos descontar ou não, mas vamos entender um pouquinho melhor sobre o que são essas contribuições? Bom, então vamos lá. Nós temos 4 tipos de contribuição: sindical, assistencial, confederativa e patronal. Essas contribuições, elas vêm na convenção coletiva de trabalho e elas, uma vez informadas, devem ser analisadas pelo departamento pessoal, preferencialmente em janeiro de cada ano, para evitar que qualquer uma das solicitações que constam na convenção possam estar sendo negligenciadas. E isso também deve ocorrer sempre quando ser homologada uma nova convenção coletiva de acordo com a categoria do trabalho, ok? Agora, eu vou tentar explicar resumidamente o que significa cada uma das contribuições. Quando nós falamos sobre contribuição sindical, pela CLT é aquela relacionada a um dia de salário. O que é essa contribuição, então? É a contribuição prevista nos artigos 578 a 610 da CLT, tradicionalmente descontada em março. A situação legal dessa contribuição em 2026, ela não é obrigatória, não é automática, só existe se o empregado autorizar. E o que vale, então? O desconto só pode ocorrer se houver autorização prévia do colaborador, autorização expressa ou autorização individual. Então, como que vai funcionar? O colaborador, assim que entra na empresa ou em janeiro de cada ano, aí fica a critério da empresa quando solicitar, porque a convenção ela é anual ou algumas têm algum período maior,
ele vai até o departamento pessoal e diz: olha, eu, fulano de tal, autorizo o desconto na minha folha de pagamento, o valor referente ao desconto de contribuição sindical. E isso deve ser feito preferencialmente por escrito e também pode ser realizado por meio eletrônico com registro de que foi aquele colaborador que foi quem enviou. E o que não vale? Cláusula genérica em CCT ou ACT, que seria Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho, determinando, obrigando o desconto, pois o mesmo só pode ser realizado com autorização expressa do colaborador, aprovação em assembleia sindical ou desconto automático com direito de oposição ou ofício do sindicato, sem autorização individual, sem desconto. Então, como um exemplo correto a ser feito, né? Como eu já expliquei para vocês, o empregado assina, autoriza o desconto da contribuição sindical no valor de um salário em minha folha de pagamento. E o DP, né? Aí sim realiza o desconto. O exemplo errado, o sindicato determina lá na convenção ou cobra a cobrança sem uma autorização do colaborador. O DP não pode descontar, mesmo sob pressão do sindicato. Então, essa é uma das questões que a gente deve sempre enfatizar e não deve ser confundida com as demais contribuições que devem ter, porque muitas vezes as pessoas estão com tantas, né, informações de devo descontar, não devo descontar, as pessoas estão se confundindo com o tipo de contribuição que eu devo ou não descontar. Então, a sindical só com autorização expressa. E a sindical se trata daquela de um dia de trabalho, geralmente descontado em março, ok? Beleza. Então, agora nós vamos para assistencial. E aí, Luciano, o que é essa contribuição assistencial? Bom, a contribuição assistencial ela é aquela contribuição para custear negociações coletivas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho. Pelo entendimento do STF, é válido em 2026 ser cobrada, principalmente para colaboradores tanto sindicalizados como não sindicalizados, desde que seja garantido o direito à oposição. Então, chegou a CCT, o colaborador ele tem direito de se opor àquela contribuição. Então, para isso, ele vai até o sindicato, declara lá por escrito que ele se opõe àquela contribuição, o sindicato devolve um ok para ele, ele traz esse ok para a empresa e aí a empresa não desconta dele. Quando e onde aparece esse prazo, Luciana? Geralmente, na Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho deve prever o valor, o período, a forma de desconto e o prazo e meio de oposição. E aí, como que o DP deve reagir nesse caso? Ela divulga, de preferência, esse prazo, respeita quem se opôs e guarda os registros de quem se opôs, pois dessas pessoas ela não vai realizar o desconto, certo? Então, o exemplo correto seria, a CCT prevê um desconto de R$50. O desconto vai ser realizado em maio e a oposição é até 10 dias, isso informado em CCT. Aí o empregado não se opôs, o DP vai descontar, certo? Agora, se a empresa não divulga o prazo ou desconta de quem se opôs, aí é um problema. Então, por isso, o departamento pessoal deve registrar certinho as oposições, ir lá na sua folha de pagamento, retirar a contribuição dessas pessoas, pois uma vez repassada para o sindicato, uma vez descontada do colaborador, a empresa, caso ele tenha apresentado a carta de oposição, ela é obrigada a devolver, porém o sindicato pode não devolver essa contribuição já realizada, pois na maioria das vezes é repassado aí para outras operações. Então, deve ter muito cuidado, tá? Então, aí, existe o risco de devolução de uma ação trabalhista ou uma autuação, né? Então, precisa, né, já que aqui nesse caso de
contribuição assistencial, não precisa de autorização individual, mas sim da oposição, caso o colaborador não deseje que essa contribuição seja descontada dele, certo? Então, entendido nesse caso, vamos então passar para a confederativa. E o que seria então essa contribuição confederativa? Também prevista na Constituição, ela é prevista no artigo 8 do inciso 4 da Constituição. É uma regra que hoje, em 2026, só pode ser cobrada de empregados sindicalizados. Então, se ele nunca foi filiado, mesmo que a CCT mande, você não pode descontar, né? Então, o que acontece? Como que você vai descontar? O empregado é filiado? Pode descontar. O empregado não é filiado? Não pode descontar, certo? Então, somente quando ele for filiado para haver um desconto referente à contribuição confederativa, certinho? Então, vamos então agora para a contribuição patronal. O que é essa contribuição patronal, afinal? Na convenção coletiva existem várias contribuições patronais. Nesta aqui, eu estou dizendo sobre a contribuição sindical patronal referente àquela que é paga em 31 de janeiro. Essa contribuição ela é feita pela empresa e calculada como base o capital social da empresa, tradicionalmente ali paga em 31 de janeiro. Em 2026, como regra geral, ela é facultativa. Ela só pode ser paga se a empresa autorizar. E isso, né, é uma decisão formal da diretoria da empresa. Ela vai falar, olha, pode pagar para o sindicato, eu gostaria que pagasse essa contribuição. O sindicato, ele não pode fazer nenhum tipo de exigência de pagamento referente a essa contribuição. Ela não pode enviar boleto e falar que é obrigatório. Ele não pode exigir o pagamento por CCT em função do não pagamento dessa contribuição ou condicionar benefícios em função dessa contribuição, pois o boleto ele não é obrigação legal, certo? E qual que é o papel do DP? Informar a diretoria o valor baseado no capital social e baseado na tabela que eles vão passar para você ter noção do valor, registrar a decisão da diretoria, se vai ou não pagar, e caso a diretoria da empresa deseje realizar o pagamento, este você pode estar realizando com base na guia, né, que eles podem estar encaminhando, ou que você pode estar retirando no site da Caixa, ok? Bom, entendendo aqui então, resumidamente, né, que sindical só com autorização individual, que se refere àquele pagamento de um dia de salário normalmente realizado em março. Assistencial pode cobrar de acordo com a CCT, porém o empregado pode se opor diretamente no sindicato e apresentar oposição à empresa para que esse desconto não seja realizado. Confederativa. Essa contribuição só pode ser realizada para afiliados e a patronal só se a empresa autorizar. Nenhuma contribuição voltou a ser efetivamente obrigatória. A pessoa pode se opor, a empresa pode dizer se quer ou não. Então, como demonstrado nessa questão aqui agora, nenhuma ficou completamente obrigatória. Ainda assim existe oposição ou autorização prévia. E quais são os riscos da empresa descontar incorretamente, né? A empresa ela pode passar por situações de desconforto. Então, realmente, né, o departamento pessoal tem que analisar as CCTs, verificar todas as contribuições que são exigidas, verificar de qual se trata, qual tipo de contribuição é.
Então, se ela é uma contribuição assistencial, você já sabe que precisa de carta de oposição. Se é uma contribuição confederativa, somente se a pessoa for sindicalizado. Se é uma contribuição sindical, é aquela de um dia de trabalho, somente com autorização prévia do colaborador. E se é uma contribuição patronal, se for essa de 31 de janeiro, é facultativa e é a empresa que escolhe se vai ou não contribuir. As demais patronais ou assistenciais que podem constar na empresa, aí vai de acordo com a sua análise junto ao jurídico da sua empresa para analisar se realmente é devido ou não o pagamento. Mas estas, a própria legislação já determina como deve ou não ser pago e baseado em que situação deve ou não ser pago, ok? Então, se exige autorização individual, cuidado, você precisa que esse colaborador compareça no departamento pessoal, registre ele por escrito, registre ele um meio eletrônico, mas de uma forma que dê para confirmar que é aquela pessoa que fez a solicitação, para que a empresa não possa correr riscos e ali está devolvendo, ter todo o transtorno, solicitar ao sindicato ou solicitar ao colaborador, né, a devolução desse valor. E aí, verificar se existe o direito de oposição ou não. No caso assistencial, ela tem o direito de oposição, né? E se o empregado é sindicalizado, tem ali a confederativa, ele já está ciente a partir do momento que ele foi lá e optou por se filiar ao sindicato, então ele sabe que vai ter essa contribuição. E aí, a gente tem que ter conhecimento também das rúbricas corretas para informar ao e-social. Então, isso é a parte que nós devemos ter mais atenção, pois as contribuições sindicais, elas são enviadas por e-social, então nós temos que ter todo esse cuidado de formar na rúbrica correta, para que isso vá de uma forma correta ao e-social, certo? Então, é isso, pessoal. Em resumo geral, o que nós pedimos, né, é que tomem cuidado. Tudo que nós fazemos é um gerador de passivo trabalhista e pode ser evitado. Por isso, alinhe, né? Verifique na folha. Se opôs, vai lá, retira a cobrança do colaborador. Se é uma questão do colaborador ter que solicitar o desconto, vai lá, informe o desconto para que na data correta seja repassado, né? E principalmente, uma vez descontado, repasse, porque caso você não repasse essa contribuição, significa que a empresa está retendo um valor que não pertence a ela, e isso pode trazer problemas também para a empresa. Então, a documentação que o empregado apresentou, seja na confederativa por ter se filiado ao sindicato, seja na assistencial, caso ele se oponha ao desconto, seja também na sindical, aonde o colaborador tem que apresentar autorização para desconto, e esses documentos precisam ser guardados, assinados de uma forma juridicamente aceitável para que possa ser descontado do colaborador e amanhã isso não vire um passivo trabalhista. Tá? E é claro que na patronal sempre certifique com a empresa se aquele desconto é ou não para ser realizado, ou aquele pagamento, né, melhor dizendo, é ou não para ser realizado, evitando assim qualquer problema nesse sentido. Bom, pessoal, deixo aqui então as informações sobre contribuição sindical. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar no comentário. Gente, nos siga, se inscreva no canal, porque estaremos sempre passando para vocês informações claras para que vocês possam estar trabalhando no departamento pessoal aí bem tranquilo e sem nenhum prejuízo à sua empresa, tá bom? Até mais!